viagem, e eu tenho certeza que é essa que o irmão Cirino falou, que é a viagem mais esperada por todos nós, que é a viagem para o céu. E muitas vezes nós falamos sobre o céu, muitas vezes nós falamos sobre a volta de Jesus, né, sobre o momento, mas a pergunta que fica é: quando será que nós vamos? Quando? Nós não sabemos. Pode ser hoje, não é? Jesus pode não voltar hoje para o planeta, mas pode voltar hoje para uma pessoa. Eu estava vindo aqui a caminho, saindo da igreja central e passando ali em frente ao velório municipal, e estava tendo um velório ali. Jesus já voltou para aquela pessoa. Aquela pessoa já está aguardando a volta de Jesus, dormindo o sono da morte. Quando ele abrir o olho, a próxima vez que ele abrir o olho e tiver consciência, Jesus já vai estar nas nuvens do céu. E ele estará ali já com as suas decisões tomadas. Todas as decisões que ele deveria ter tomado, deveria ter sido feitas durante a vida. Quando? Quando será? Não sabemos quando será. Mas o fato é que desejamos a volta de Jesus. Agora, você sabe que nós não somos os únicos a falarem sobre o fim do mundo. Não é somente a religião que fala sobre o fim do mundo. Muitos cientistas, eles apontam para um possível fim para este mundo. Outro dia eu estava lendo uma reportagem falando sobre o ano 2050. O ano 2050 será um ano crítico para o nosso planeta. Será um ano de escassez muito grande. Escassez de água, escassez de alimento. E muitos dizem que o ano 2050 é o ponto sem volta. Na verdade, alguns cientistas já dizem que nós já estamos num ponto sem retorno. Mas muitos falam que o ano 2050 será um ano extremamente difícil para a humanidade. Eles falam sobre o fim. O fato é, amigos, é que de uma forma ou de outra o fim virá. Você crendo na Bíblia ou não, o fim virá. De alguma forma. Ou o fim da tua vida, ou o fim da humanidade, o fim da vida como a conhecemos, ou o fim do pecado com a volta de Jesus. O trem está chegando de alguma forma, amigos. O fim vai chegar. Você querendo ou não querendo. Crendo ou não crendo. Agora, quando eu penso sobre o fim, me dá um certo medo. Eu lembro quando era criança, que no ano 2000, muitos aqui talvez não tinham nascido ainda, né? Mas, no ano 2000, teve um negócio chamado bug do milênio. Lembram disso? Quem já tinha uma certa idade aí? No ano 2000 teve um chamado bug do milênio. O que era o bug do milênio? Eles diziam que os computadores, a tecnologia sofreria um bug, porque eles não estavam programados para passar do ano 99 para o ano 00. Então eles diziam que isso aconteceria um colapso na tecnologia mundial. E as notícias eram dadas de uma forma um tanto, meio que com sensacionalismo, sabe? Era dado como se fosse assim uma coisa fim, né? Aí vinha aquelas profecias daquele profeta mundano, o Nostradamus, que não é um profeta bíblico, tá? É um profeta mundano, que dizia que 2000 chegaria, mas não passaria, né? E aí vinha aquele medo, nossa, vai acabar o mundo, enfim. Quando 2000 veio, passou, nós estamos em 2025 e nada aconteceu, aparentemente. Então, eu lembro que essas notícias, essas coisas causam, quando se fala de fim do mundo, isso causa um certo alvoroço, não causa? Um certo pânico. E existem muitas pessoas por aí que estão em pânico. Você sabia que existem pessoas que estão criando bunkers? Sabe o que é um bunker? É um buraco que você cava no fundo da terra, e aí você cria um quarto ali no fundo da terra, muito fundo, e lá as pessoas estão armazenando alimento. Olha, garrafa PET, exatamente, elas armazenam alimentos ali em garrafa PET, armazenam ali sementes, porque acreditam que depois
do apocalipse, um mundo apocalíptico, eles terão sementes para plantar o seu alimento quando sobreviverem. Enfim, as pessoas estão se preparando para o fim, de uma forma ou de outra. Agora, a Bíblia, ela descreve, ela fala sobre o tempo do fim. Jesus falou sobre o tempo do fim. Quando Jesus falou sobre o tempo do fim, ele falou num contexto de que seria quando ele retornasse, a volta de Jesus. Por isso, eu queria abrir com vocês a Bíblia em Mateus, capítulo de número 25. Abra a tua Bíblia aí, você que tem ela no seu celular, ou você que tem ela aí, a Bíblia física. Abra a Bíblia aí, nós vamos ler Mateus 25. Por que eu quero ler Mateus 25 com vocês? Porque o capítulo 25 do Evangelho de São Mateus, ele trata sobre o preparo para a volta de Jesus. Como eu devo me preparar para o fim? Como? Qual é o verdadeiro preparo? Se nós estamos nos preparando para uma viagem, para a melhor viagem que faremos, como deve estar a minha bagagem? Como eu devo preparar as minhas malas? E entenda isso no sentido espiritual. Como eu devo me preparar espiritualmente para a volta de Jesus, para o fim de todas as coisas? Mateus capítulo 25 responde a isso. Por isso eu quero ler com você. Abriu aí? Mateus 25. Podemos orar? Feche seus olhos e vamos fazer uma oração. Maravilhoso Deus. Pai amado, eis aqui a tua palavra, eis aqui a tua igreja, eis-nos aqui, Senhor, para adorar o Senhor e ouvir a tua palavra. Senhor, de mim mesmo eu não tenho nada, mas eu peço que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos conduza para compreendermos a tua verdade, a tua vontade, que o Senhor nos transforme nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Mateus 25 diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes, e 5 prudentes. As imprudentes levaram consigo óleo nas suas vasilhas, e as imprudentes não levaram óleo consigo. Versículo 5. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Versículo 7. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. Versículo 8. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do seu óleo, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar, tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Amigos, o primeiro item que Jesus diz que é essencial para a vida do cristão é o azeite. É o azeite. Azeite na Bíblia, ele é apresentado aqui como essencial e o diferencial entre aquelas virgens que entraram nas bodas do Cordeiro e aquelas virgens que não entraram. Todas eram virgens. Todas dormiram. Todas aguardavam o noivo. Percebe a semelhança delas? Elas eram muito parecidas. Mas a diferença, a única
delas era o azeite. O que é o azeite? Bom, eu queria fazer uma citação então de uma autora chamada Ellen White. Ela diz o seguinte: o azeite é símbolo do Espírito Santo. Você vê isso lá em Zacarias. No livro de Zacarias você vê lá a presença do azeite, a folhinha lá que está na frente do trono. Ela está ali jorrando azeite. É o Espírito Santo. É o Espírito de Deus. Ele, o Espírito Santo, ele é introduzido por Jesus, pela fé em Jesus, na nossa vida, no nosso ser, no nosso coração. Logo, é essencial, para entrar nas bodas do Cordeiro, você precisa ter o Espírito Santo. Sem o Espírito de Deus, não há salvação. É isso que está dizendo aqui. Sem a presença do Espírito Santo na tua vida, não há salvação. Talvez você me pergunte, mas pastor, como é que eu faço então? O que eu preciso fazer para ter o Espírito Santo em mim? Para receber o Espírito Santo. E então ter o azeite e entrar nas bodas, porque eu quero ir para o céu. Bom, para você ter o Espírito Santo, a primeira coisa que você precisa fazer é você precisa ter um conhecimento e uma vivência do que a palavra de Deus nos exorta e nos ensina. A Bíblia, ela precisa ser uma regra de fé e prática da tua vida. Conhecer a Bíblia e praticar o que a Bíblia diz. Isso é sinal de alguém que tem o Espírito Santo. Sabe, amigos? É através da Bíblia que eu conheço a vontade de Deus para a minha vida. É através da Bíblia que a minha mente é transformada. Na medida que eu leio a palavra de Deus, a minha cosmovisão é transformada. Bom, imagina alguém que tem uma vida de promiscuidade, que vive por aí, que anda pelos bares, que trai o cônjuge, uma pessoa que tem uma vida totalmente desregrada. Quando ele começa a ler a Bíblia e começa a entender qual é a vontade de Deus para a vida dele, começa a ocorrer um processo mental na vida dele. E ele começa a se arrepender dos seus erros. E ele começa a entender que ele precisa de uma mudança. Isso é a presença, a atuação do Espírito Santo na vida dele, na vida dessa pessoa. De fato, através da contemplação nós somos transformados. Quanto mais você ler a Bíblia, quanto mais você tiver contato com a palavra de Deus, mais você será cheio do Espírito de Deus. A Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil. É útil para quê? Para ensinar a verdade. É útil para condenar o erro. É útil para corrigir as faltas. Para ensinar a maneira certa de viver. É isso que está dizendo no texto. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Sabe, amigos, as boas ações, elas não são exercidas naturalmente pelo ser humano. Você pode até dizer, mas pastor, eu ajudo as pessoas. Quando passa alguém na frente da minha casa pedindo alguma coisa, eu vou lá, eu ajudo, eu gosto de dar carona para as pessoas, eu gosto de falar uma boa palavra para o meu vizinho. Tudo isso é proveniente do Espírito de Deus atuando na vida da humanidade. Se o Espírito Santo não estivesse atuando no nosso meio, nenhum de nós estaria aqui, muito menos estaria adorando ao Senhor Jesus Cristo. Porque por natureza e por inclinação, nós somos maus. À medida que você lê a palavra de Deus, você começa a sofrer uma transformação mental. Ler a Bíblia muda quem lê. Não muda o autor, muda o leitor. É isso que a Bíblia provoca em nós. Agora, eu estava pesquisando e vendo alguns dados sobre leitura no Brasil, sabe? E eu vi uma coisa interessante. Que, de fato,
as pessoas estão lendo menos no Brasil. Isso também é uma realidade americana, nos Estados Unidos também. As pessoas estão lendo cada vez menos. As novas gerações, elas já não têm tanto hábito de ler. E você pega um exemplo disso, tanto a questão das pessoas andarem com livros, comprarem livros, mas também um fato nítido. As pessoas e as novas gerações, elas estão cada vez mais tendo dificuldade de compreensão e interpretação de texto, porque leem menos, tem menos a prática da leitura. Agora, isso também é uma realidade para a Bíblia. As pessoas estão lendo menos a Bíblia. Olha, tem um estudo que foi feito nos Estados Unidos, e está aí na tela, que as pessoas, elas têm o hábito de ler 3 a 4 vezes por ano a Bíblia, fora do ambiente religioso. E isso não é todo mundo que faz isso. É cerca de 39% da população pesquisada. Sabe o que isso quer dizer? Que em cada 10 pessoas, 4 pessoas têm o hábito de ler a Bíblia de 3 a 4 vezes por ano. Imagina isso. É um dado absurdo. E se você pegar ainda esse montante, quer dizer que de cada 10, 6 nem pegam na Bíblia. Nem pegam na Bíblia. Sabe o que está falando? De pegar a Bíblia durante a semana, de abrir a Bíblia, de ler a palavra de Deus. Não fazem isso. Vivem de sermão em sermão. Vivem de ouvir as pessoas somente. Sabe que essa queda, ela representa para nós que as pessoas, talvez elas estejam menos interessadas em temas bíblicos, certo? Errado. As pessoas não estão menos interessadas em temas bíblicos. Apesar de lerem menos a Bíblia, elas não estão menos interessadas em temas bíblicos. Sim, o que eu estou dizendo para você é que as pessoas não leem a Bíblia, mas elas querem saber sobre os temas bíblicos. Bom, como que é isso? Parece uma coisa meio ambígua, né? As pessoas querem saber, mas não vão na fonte para saber. Então, como é que as pessoas ficam sabendo dos temas bíblicos, pastor? Elas vão nas redes sociais. E lá nas redes sociais, elas encontram essas pessoas aí lá. Esses líderes. Essas pessoas que eu estou mostrando para vocês são os 20 maiores líderes religiosos do Brasil. Os 20 maiores influenciadores religiosos do Brasil. Esses aí que eu estou mostrando para vocês. Aí tem pessoas que são cristãos, não cristãos, tem cantores, pregadores, enfim, católicos, budistas, tem cristãos evangélicos, estão aí. Esses são os 20 maiores influenciadores religiosos do país. Agora, sabe o que eles têm em comum, todos esses? O que eles têm em comum é que nenhum deles é adventista do sétimo dia. Nenhum deles. E eu respeito o engajamento dessas pessoas. Eu respeito a forma como eles são engajados nas redes sociais, os milhões de seguidores que eles têm. Agora, eu não posso concordar com tudo que eles dizem. Porque eu conheço a Bíblia. E eu sei que o que eles falam não é toda a verdade. Que eles pregam meias verdades. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você prefere ouvir a verdade ou meia verdade? Seja sincero. Você é casado? Você é casado? Você prefere que o seu cônjuge te conte toda a verdade ou meia verdade? Você tem filhos? Filhas? Você prefere que o seu filho ou sua filha te conte meia verdade ou toda a verdade? Você prefere que os seus pais te contem toda a verdade ou meia verdade? Pastor, ontem eu estava vendo a pregação, o cara falou assim, ó, o Senhor Jesus Cristo veio. As pessoas da nossa sociedade, elas vão para as redes sociais, eles aprendem meias verdades. Com esses influenciadores aí, os 20 maiores influenciadores do Brasil, são
meias verdades que são ditas. Nem tudo é dito ali. Só é dito aquilo que engaja, aquilo que dá like, aquilo que gera comentários. Não é dito ali coisas que são verdadeiras, porque a verdade não engaja. Entende uma coisa? A verdade não dá engajamento. A verdade não dá milhões de likes. Não dá. O que dá like no país? O que dá like nesse país e em todo o mundo, não somente no Brasil, são vídeos engraçados, né? E quando se fala em religião, são vídeos que causam um certo afloramento do egoísmo humano. Se eu digo para você então que você vai vencer, que você é poderoso, que dentro de você há uma força e que Deus, Ele coopera com essa força que está em você e que você, essa semana, receberá uma bênção, isso dá like. Agora eu só digo para você que você precisa se arrepender, porque você é um pecador miserável e que você precisa de arrependimento e salvação. Isso é mais difícil de engolir, porque confronta o que está lá dentro, confronta quem você é. Mas entenda uma coisa, a Bíblia, ela não quer que você ganhe likes, a Bíblia quer que você ganhe o céu. A Bíblia quer que você seja salvo, e que você entre nos portões celestiais, entre nas bodas do Cordeiro. Essa é a vontade de Cristo para você, é a vontade de Deus para você. Sabe, amigos, quando eu vejo pesquisas como essa que eu fiz, em que as pessoas elas estão procurando a verdade, não na fonte, mas nas redes sociais, na internet, pesquisando em sites duvidosos, em pessoas duvidosas, em líderes duvidosos, eu fico com medo, porque Jesus disse em Mateus 22, 29, ele diz assim: o erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Não conhecer as Escrituras de acordo com Jesus é um erro grave. Não conhecer as Escrituras. Pastor, eu gosto muito de Mateus 5,17. Sim. A palavra de Deus não será tirada nem o i, nem o j, nem o tio. Exatamente. Né? E agora, cola é muito perigoso. Agora a gente não fez nada. Agora a segunda prática que faz a pessoa estar cheia do Espírito Santo. A primeira, leitura da Bíblia, prática dos ensinos bíblicos. A segunda prática, oração. Eu também fiz uma pesquisa sobre oração, tá? E eu passo por você, as pessoas estão orando mais. Sabia disso? Foi feita uma pesquisa, dizendo que no Brasil, 58,8% dos brasileiros passaram a orar mais durante a pandemia do Covid-19. Interessante isso, né? As pessoas orando mais. Olha, tem uma outra pesquisa que eu vi, dizendo o seguinte, que as pessoas, elas estavam dizendo, 64% dos entrevistados diziam que estavam aumentando o seu tempo de oração, o seu momento de meditação, enfim, aumentando o seu momento espiritual, tendo mais tempo para orar e meditar, para ajudar a administrar a ansiedade. Essa foi a resposta das pessoas. É interessante, eu fiquei pensando nisso. Bom, legal, as pessoas estão orando mais. O que isso quer dizer? Bom, mas atente-se que as pessoas estão orando mais depois da pandemia, sabe? Eu fiquei pensando, será que as pessoas estão orando mais porque elas querem ter um relacionamento verdadeiro com Deus? Ou porque elas simplesmente precisam de um bombeiro para apagar o fogo da sua vida? Será que as pessoas estão orando mais porque de fato elas querem receber o Espírito Santo e ser transformadas? Ou será que elas estão orando mais simplesmente porque elas querem receber uma bênção? Olha, tem uma coisa, não é errado você orar para pedir coisas para Deus, não é errado. Mas se a minha oração e a sua oração se resume somente em pedir e agradecer, há algo errado com a tua oração. Porque oração é relacionamento. E não é possível haver relacionamento entre duas pessoas quando uma só pede e agradece.
Imagina, né, irmã Maria Rosa? Eu vou lá na sua casa, toda vez que eu vou lá, eu peço alguma coisa para a senhora. Isso é amizade? Não tem como, né, irmã? Porque a amizade é relacionamento contínuo. E é isso que Deus quer de você e de mim. Um relacionamento que seja contínuo e verdadeiro. Isso é oração. A Ellen White, ela diz que orar é abrir o coração a Deus como a um amigo. É falar com Deus como se fosse teu amigo. Isso é orar. Agora, olha o que essa senhora aqui, uma missionária holandesa, que foi presa, ficou num campo de concentração, porque ela protegia os judeus na Holanda. E essa mulher chamada Corrie ten Boom, ela diz o seguinte: a oração é o volante da sua vida ou apenas o step? Muitos tratam a oração como step. Sabe o que é o step, né? É aquela roda que fica lá atrás do seu carro, escondida lá para ninguém ver, e aí você só usa quando a coisa deu errado. Deu errado, você pega lá, põe o step, resolve o problema, chega na borracharia, arruma o pneu original, guarda o step, e você vai ver ele só daqui a um ano. Muitos tratam a oração dessa forma. Tratam a oração como um step. Não é um volante, é um step. E quando eu vejo isso, quando eu percebo isso, que há pessoas que tratam a oração dessa forma, eu penso nessa frase aqui de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon foi um grande pregador do século XVIII, e ele diz o seguinte, século XVII, aliás, ele diz assim: a oração é o fôlego da alma. Você já ouviu isso? Você já ouviu isso? E não foi ele que disse isso, foi uma outra autora. Mas ele diz: se você não ora, você está morto espiritualmente. Morto. Eu fico preocupado com isso, sabe? Que pode ser que nós estejamos aqui, mas estamos mortos espiritualmente. Amigos, nessa viagem nós talvez estamos carregando muitas coisas que nós não precisamos ter na mala. E talvez na nossa mala precise ter duas coisas que eu disse aqui, que precisa haver na mala para a gente ir para a viagem dos nossos sonhos, a viagem para o céu. Na nossa mala precisa ter azeite. E para ter azeite, nós precisamos ler a Bíblia e orar. Mas tem um segundo item que precisa estar na tua mala. O segundo item que precisa estar na tua mala tem que ver com o egoísmo. O egoísmo não pode estar na tua mala. Mas tem algo na tua mala que precisa estar. E Jesus fala sobre isso em Mateus 25, do versículo 14 ao versículo 30, na continuação da parábola. Jesus falou sobre isso. Jesus falou, lá em Mateus 25, versículo 14, que nós precisamos servir a Deus. Servir a Deus livra você do egoísmo. O serviço faz de você uma pessoa mais humilde. Estar na obra de Deus, falar de Jesus para as pessoas, servir nos ministérios, livra para que você não seja uma pessoa egoísta, um cristão egoísta. Hoje nós temos uma linha de cristianismo egoísta. É a linha do eu não sirvo a Deus, é Ele quem me serve. Muitas pessoas tratam Jesus como se Ele fosse o servo. Senhor, eu quero isso, eu preciso disso, eu preciso dessa bênção, o Senhor tem que me abençoar aqui. Só que não estão dispostas a servir a Deus, a dar um passo em servidão. Isso é egoísmo. É egoísmo. Quando eu acho e penso que Deus é que deve me servir e não eu servir a Ele. Sabe, amigos? Há uma frase de Ellen White que ela diz assim, olha: muitos há que professam o nome de Cristo e cujo coração não está empenhado em seu serviço. Colocaram-se simplesmente numa profissão de piedade e por esse mesmo ato aumentaram o tamanho da sua condenação, se tornaram mais enganosos e mais bem-sucedidos agentes de Satanás para a ruína de almas. Não servir a Deus faz de você
egoísta, espiritualmente falando. Agora entenda, o que Jesus está falando aqui em Mateus 25, nas duas parábolas que ele conta, é que é essencial para aquele que está querendo ir para os céus duas coisas: azeite e talentos. O azeite representando o Espírito Santo, os talentos representando o serviço. A pergunta que eu faço para você, meu irmão, e assim eu encerro essa meditação, esse sermão: tem azeite aí na sua bagagem? Você está preparado para fazer essa viagem? Você está pronto, está pronto para se encontrar com Jesus hoje e dizer: Senhor, aqui está o azeite e aqui estão os talentos que o Senhor me deu. Isso me preocupa porque, caso esteja faltando um ou outro, você precisa ir atrás disso. Você precisa ter isso com você. A resposta para essa pergunta, se você tem azeite, tem talentos na sua bagagem, se você está preparado para essa viagem, só você pode dar. Só você. Pense nisso. Pense onde está o azeite. Onde estão os talentos que Deus te deu. Sirva ao Senhor. Ore. Leia a Bíblia. Eis o segredo para ir para o céu. Que Deus te abençoe. Nós vamos fazer uma oração neste momento. Depois nós teremos aqui um serviço de cântico, enquanto a irmã Maria Rita e eu nos preparamos para o arte. Vamos orar? Coloque-se em pé. Nós vamos orar.